Fala galera do canal Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cinemática Superior. Hoje a gente vai falar sobre momento de inércia, tá certo? Então vamos começar falando algumas frases sobre o momento de inércia, depois a gente vai dar uma definição matemática para um ponto material e depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre o tratamento matemático de corpos extensos, corpos rígidos. Mas hoje a gente já dá uma ideia intuitiva de qual o resultado que a gente espera para corpos extensos, tá certo? Então, o momento de inércia mede a distribuição de massa de um corpo em relação a um eixo. É meio abstrato isso ainda. Segundo, quanto mais distante a massa está de um eixo, mais difícil é girar o corpo em relação a este eixo. Uma segunda ideia do que mede o momento de inércia. E a terceira, quanto maior é o momento de inércia de um corpo em relação ao eixo, mais difícil é alterar o estado de rotação deste corpo em relação a este eixo. Momento de inércia de um corpo está para a rotação, assim como a massa de um corpo está para a translação. Quando eu penso que eu preciso mover, por exemplo, uma cadeira do lugar, ela tem uma massa pequena quando comparada, por exemplo, à massa de um elefante. Então, para movê-los, para transladá-los, o que vai diferenciar a dificuldade, o tamanho do meu esforço, vai ser a massa do corpo. Se eu precisar empurrar a cadeira, eu vou precisar de um esforço menor, de uma força menor, do que para empurrar um elefante. Então, isso é medido pela massa, porque a massa do elefante é maior, eu preciso, conforme a segunda lei de Newton, de uma força maior para conseguir mover o elefante. No momento de inércia, o que a gente vai trabalhar? Rotação. Então, eu vou comparar a rotação de um mesmo corpo em relação a diferentes pontos e o momento de inércia vai medir isso, quanto é mais difícil mover o corpo e quanto é mais fácil mover o corpo. Por isso que estão ditas essas frases aí, que daqui a pouco vão ficar todas elas, eu espero, muito mais claras. Então, a definição matemática do momento de inércia I o momento de inércia é dada por m vezes d ao quadrado. M é a massa total do corpo. D é a distância dessa massa em relação ao eixo que eu quero girar o corpo. Não entendi. Te dou um exemplo. Considere esse eixo aqui. Considere essa massa aqui. Como eu disse, a gente ia definir primeiro para um corpo pontual, uma bolinha. Essa massa dista 2 metros desse eixo. Então, você já entendeu qual é a distância. Distância, nesse caso, 2 metros. Por quê? Porque a distância da massa até o eixo em torno do qual eu quero girar essa massa. M é a massa, que é 10 kg nesse meu exemplo. Maravilha! Não sei se você conseguiu entender o desenho, mas o movimento que eu quero fazer é este daqui, ó. Eu quero girar a bolinha em torno desse eixo aqui, ok? Eu quero girar aqui. Vamos calcular o momento de inércia. O momento de inércia é a massa vezes a distância ao quadrado, então é 10 vezes 2 ao quadrado, que costuma dar 40 unidade no sistema internacional e quilograma metro quadrado. Por quê? Aqui, ó, a massa está em quilograma, unidade de distância do sistema internacional é metro, então vai ficar metro quadrado. Unidade aqui vai ficar 40 kg metro quadrado. Maravilha, o que eu vou fazer agora? Vou guardar o resultado aqui do primeiro exemplo e vou trazer um segundo exemplo. É a mesma massa de 10 kg, só que agora ela está a uma distância de 3 metros, tá certo? Mesma massa e é o mesmo eixo. Só que o que eu fiz? Eu aumentei a distância da massa em relação a esse eixo e ela vai realizar o mesmo movimento de rotação. E aí eu vou calcular o momento de inércia. O momento de inércia é 10 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 90 kg metro quadrado. Veja que é o que a gente esperava, é maior do que o de cima. Por quê? Porque está mais distante do eixo. Então, como o momento de inércia no caso de baixo é maior, quer dizer que é mais difícil realizar esse movimento ou é mais difícil alterar esse estado de movimento do corpo do que esse. Esse corpo aqui, colocar ele para girar ou parar o movimento de rotação dele é muito mais fácil do que esse. Como eu sei isso?
porque o momento de inércia do cara de baixo deu maior. Assim, então, como na massa, quanto maior era a massa do elefante era mais difícil de trasladar o corpo, aqui, quanto maior é o momento de inércia, mais difícil é alterar o estado de rotação do corpo. Quer mais um exemplo? Eu te dou. Imagine que eu tenho uma vassoura, essa vassoura aqui está em uma vassoura, um desenho 3D. Vou desenhar um eixo aqui paralelo ao cabo da vassoura, e eu quero girar a vassoura em torno do seu próprio eixo. Então vê se você consegue entender o que eu estou dizendo. Esse movimento de rotação, esse cabo vai ficar parado aqui nessa direção, só que ele vai girar em torno de si mesmo. Então ele vai fazer esse movimento aqui. Esse cara aqui vai girar também, tá certo? Mas esse cabo vai ficar nessa direção, girando em torno do seu próprio eixo. Então você pode fazer essa experiência em casa ou com alguma coisa análoga. Você gira e vê a dificuldade que você encontrou. Depois vamos pegar outra vassoura, que é um desenho 2D, e eu vou girar ela em torno desse ponto. Então, ó, vou girar ela em torno desse ponto. Maravilha? Então, esse movimento aqui é mais difícil do que esse, você acha? Qual é mais difícil? O segundo, que é esse movimento aqui, essa vassoura girando, ou o primeiro? Bom, a resposta certa é o segundo. O segundo é mais difícil. Por quê? Pela própria definição de momento de inércia. Tem mais massa distante do eixo em torno do qual eu estou girando. Então, ó, se eu pensar nesse caso, eu estou girando a vassoura. Imagine que é a mesma vassoura, né? O desenho é diferente, mas imagine que é a mesma vassoura. Então, esse ponto é o eixo que eu estou girando. Eu tenho um pontinho aqui que é uma massinha, uma massinha. Então, eu posso imaginar que a vassoura é constituída de infinitos pontos, infinitas bolinhas, por exemplo. Então, veja que aqui, ó, até aqui embaixo, eu tenho ainda massa. Então, a distância em torno do eixo é muito grande. E como o momento de inércia é md², a distância quanto maior, ela vai ficar maior ainda porque está ao quadrado. Então, o momento de inércia, nesse caso, vai dar muito maior do que nesse. Porque, veja, em torno desse eixo aqui, se eu calcular o momento de inércia desse sólido, imaginando que ele é composto de pontinhos, essa parte aqui vai dar pequenininho, né? Porque ela está próxima ao eixo, ó, a distância esse ponto é o mais distante do eixo, para o caso do cabo, é muito pequeno, então o momento de inércia vai dar pequeno. Aqui o momento de inércia vai dar um pouquinho maior, mas ainda é menor do que comparado a esse cara aqui. Então, por isso, quando você fizer esse experimento e perceber que esse cara é mais difícil de girar, é porque o momento de inércia dele é maior do que o do outro exemplo. Então, o momento de inércia mede a distribuição de massa de um corpo em relação a um eixo. Quanto mais distante a massa está de um eixo, mais difícil é girar o corpo em relação a este eixo. É o exemplo da vassoura que a gente viu, quando o eixo que a gente escolhe ele engloba a maior parte da massa, é mais fácil mover o corpo em relação a esse eixo. E o caso contrário é mais difícil. E aqui, o quanto maior é o momento de inércia de um corpo em relação ao eixo, mais difícil é alterar o estado de rotação deste corpo em relação a este eixo. Ok? Um grande abraço a todos. Se você gostou, deixe o like e até a próxima.